E aí, pessoal? Preparados para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai viajar no tempo, lá para Pernambuco, para desvendar a história de Canhotinho. Uma cidadezinha com um nome curioso e uma história cheia de surpresas, né? É isso aí. Parece que a galera de Canhotinho pediu para a gente contar a história deles, as origens, as curiosidades. E a gente, é claro, que pô na hora. Então, vamos começar do começo. A história de Canhotinho remete ao Brasil Colônia, final do século XVII, quando aquelas terras pertenciam ao senhor Antônio Vieira de Mello. Uou, século XVII. Imaginem só, desbravando o sertão pernambucano naquela época. Não devia ser moleza, né? Ainda mais com o Quilombo dos Palmares ali do lado, resistindo bravamente à escravidão. Pois é. Os conflitos com o Quilombo dos Palmares acabaram atrasando a colonização da região por quase um século. Um século, caramba. Mas e como era a vida em Canhotinho nesse período? Olha, devia ser uma época de muita tensão, muita incerteza, com a presença constante da resistência quilombola. Mas, apesar disso, a vida seguia, as comunidades se formavam, a cultura se desenvolvia. E no final do século XVIII, a colonização de Canhotinho finalmente engrenou, né? Isso mesmo. E sabe quem teve um papel importante nisso? Um fazendeiro chamado José das Neves Camelo. Ele construiu uma capela em homenagem a São Sebastião que acabou atraindo mais gente para a região. Ah, entendi. A capela serviu como um ponto de referência, um lugar de encontro para a comunidade. Certamente. E essa comunidade cresceu ainda mais em 1850, com a criação da Feira de Canhotinho. A feira. Adoro feiras. E a gente no movimento, o comércio, a troca de produtos. Era o coração da cidade, sem dúvida. Um lugar de encontro, de negócios, de festa. E por falar em festa, em 1885 teve a inauguração da Estrada de Ferro do São Francisco. Um marco importantíssimo para Canhotinho e para toda a região. A ferrovia trouxe progresso, desenvolvimento, conectou a cidade ao resto do país. E agora a gente chega na parte mais curiosa dessa história. O nome da cidade. A lenda conta que 2 irmãos viviam na região. E o mais baixinho era chamado de Canhotinho. É uma história divertida, né? Mas a gente sabe que nem tudo na história é tão simples assim. Tem outra versão. Sim. O historiador Costa Porto encontrou documentos de 1691 que já mencionavam o Rio Canhoto, ou seja, o nome da cidade pode ter vindo do rio e não dos irmãos. Faz sentido. E de onde será que veio o nome do rio? Fica um mistério no ar. Mas o que importa é que o nome Canhotinho pegou e se tornou parte da identidade da cidade. Verdade. E falando em identidade, a gente não pode esquecer os marcos oficiais da história de Canhotinho. Em 1882 foi criada a freguesia de Canhotinho, um passo importante para a organização administrativa da região. E em 1890, Canhotinho foi elevada à categoria de comarca, se separando de São Bento do Unas. Exatamente. Canhotinho estava crescendo, ganhando autonomia, se tornando mais independente. E essa independência se concretizou em 1903, quando Canhotinho finalmente se tornou oficialmente uma cidade. Uau, que trajetória, hein? De terras coloniais a uma cidade independente com nome peculiar e uma história rica. Pois é, e essa foi só a primeira parte da nossa viagem no tempo por Canhotinho. Ainda tem muita coisa pra gente descobrir, muitos detalhes pra desvendar. Então, preparem-se para a próxima etapa dessa aventura histórica. A gente falou bastante do Quilombo dos Palmares, né? Mas eu queria saber um pouco mais sobre a influência deles na cultura de Canhotinho. É verdade. Será que essa influência ainda é visível hoje em dia, tipo, nas festas, na música, na comida? Com certeza. A cultura de Canhotinho é uma mistura de influências indígenas, africanas e europeias. E a herança quilombola está presente em vários aspectos da vida da cidade. Que legal. Você pode dar alguns exemplos? Claro, a gente pode ver a influência quilombola na culinária de Canhotinho. Culinária. Me fala mais sobre isso. A culinária de Canhotinho é rica em pratos à base de mandioca, milho e carne de sol, ingredientes que eram muito utilizados pelos quilombolas. Deu até água na boca. E sabe o que é mais legal? Muitos desses pratos são preparados da mesma forma até hoje, seguindo receitas que foram passadas de geração em geração. Nossa, que bacana. É como se a gente pudesse saborear um pedacinho da história, né? Exatamente. E por falar em história, lembra que a gente falou da Feira de Canhotinho? Sim, lembro. Você disse que era o coração da cidade, um lugar de encontro, de negócios, de festa. Pois é. E essa tradição da feira se mantém viva até hoje. Certo, que legal. Toda sexta-feira, a Feira de Canhotinho reúne moradores da cidade e da região para comprar, vender, conversar, colocar o papo em dia. É como se a feira fosse um portal que conecta o passado e o presente, né? É isso aí. E é melhor do que saborear a culinária local, né? Ah, com certeza. E a gente já sabe que a culinária de Canhotinho é de dar água na boca. É verdade. Canhotinho é um lugar que encanta os olhos, o paladar e a alma. Que lugar incrível. E a nossa viagem para o Canhotinho ainda não acabou. A gente tem mais algumas paradas para fazer, mais curiosidades para desvendar. Voltando para o Canhotinho, a gente estava falando da ferrovia, né? E eu fiquei pensando no impacto que ela teve na vida das pessoas. Ah, com certeza foi um impacto enorme. A ferrovia mudou tudo.
O jeito de transportar mercadorias, de viajar, de se comunicar. É tipo, antes da ferrovia, as pessoas dependiam de tropas de animais para tudo, né? Exato. Imagina só, viajar de carro de boi do Recife até Canhotinho. Devia levar dias, se não semanas. Nossa, que perrengue. E com a ferrovia, essa viagem ficou muito mais rápida e fácil. Sem dúvida. E isso abriu um leque de oportunidades para Canhotinho. O comércio se expandiu, a cidade se modernizou, as pessoas tiveram acesso a novas ideias, informações. A ferrovia meio que conhecia o mundo, né? Isso mesmo. É. E essa conexão com o mundo também se refletiu na emancipação política da cidade. Ah, é verdade. A gente tá falando sobre isso no último episódio, né? Em 1890, Canhotinho se tornou uma comarca, se separando de São Bento do Una. E em 1903, finalmente veio a emancipação, tornando Canhotinho uma cidade independente. E essa independência, essa autonomia era um desejo antigo dos moradores de Canhotinho, né? Sim. Desde a época do Quilombo de São Mamares, a gente vê essa busca por liberdade, por autodeterminação. E essa busca se concretizou com a emancipação política. Que legal! A história de Canhotinho é uma história de luta, de persistência, de conquista. E essa história se reflete na cultura, nas tradições, na identidade da cidade. É verdade. Olha, viajar no tempo por Canhotinho foi uma experiência incrível. A gente aprendeu tanto sobre a história, a cultura, as belezas dessa cidade. Canhotinho é um lugar especial, cheio de encantos e surpresas. E a gente espera que vocês tenham gostado de mergulhar nessa história com a gente. E que essa viagem inspire vocês a descobrir a história do lugar de vocês, da comunidade de vocês. Porque cada canto do Brasil tem uma história para contar. E a gente, do Deep Dive, vai continuar desvendando essas histórias, trazendo novas descobertas, novos mergulhos no passado. Então fiquem ligados. Até a próxima.